Salve, salve, fiel torcida! Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Vai Corinthians News. E no vídeo de hoje trago para vocês as últimas informações do Corinthians. Tudo que repercutiu no dia de hoje, dia 11 de fevereiro de 2025. Então, desde já eu quero pedir para você deixar o seu like, inscrever-se no canal, ativar o sininho das notificações, isso é muito importante para a divulgação do conteúdo do vídeo. Se você é corintiano de verdade, você vai comentar aqui nos comentários Vai Corinthians e de onde você fala, ou se não, só Vai Corinthians, deixa o like e se inscrever. Quem não comentar Vai Corinthians aqui nos comentários é palmeirense e acredita no Mundial do Palmeiras. Então, só quem é corintiano de verdade vai comentar, vai se inscrever e deixar o like. Não sem mais enrolações, bora pro vídeo. Notícias do Timão. Roberto Firmino fica livre para assinar com o Corinthians. O atacante do Al Ahly acaba de passar pela mesma situação que passou o Neymar no Al Hilal. Apesar de ter bons números e ser titular da equipe, o atacante foi excluído da lista de jogadores do clube. Para a inscrição da nova contratação, o brasileiro Pedro Galeno. A intenção do clube árabe é facilitar a saída do atleta, cujo salário atual gira em torno de 10 milhões de reais mensais. O empecilho do Timão é o Palmeiras, que está atrás de um atacante e despertou interesse em Firmino. Vale ressaltar que o jogador é corintiano e sempre falou que sonhava em jogar no seu clube do coração. Por outro lado, o Palmeiras pode oferecer um salário melhor para o atleta no atual momento. Firmino já está ciente que vai ter que aceitar uma bela redução salarial para jogar no Brasil. E Breno Bidon recebeu uma proposta milionária do Arsenal da Inglaterra. Segundo informações da rádio Itatiaia, o clube inglês enviou uma proposta de 15 milhões de euros pela joia corintiana, cerca de 89 milhões de reais. Entretanto, a proposta não chegou nem ao staff de Bidon, sendo recusada pela diretoria, que achou a oferta muito baixa pelo meia de 19 anos. Para sobre a bomba do sábado, veio da Arábia Saudita a notícia de que Roberto Firmino foi excluído da lista de atletas inscritos pelo Al Ahly no Campeonato Saudita. Movimento parecido ao que o Al Hilal fez algum tempo atrás com o Neymar. A diferença é que o Neymar voltava de contusão e precisaria ser inscrito para ter condição de jogar no Campeonato Nacional. Por decisão do Jorge Jesus e dos dirigentes do Al Hilal, o Neymar não foi inscrito, o que tornou a permanência dele por lá bastante complicada. Firmino vinha jogando, titular absoluto, segundo artilheiro do time, um dos caras que mais atuaram, disputaram minutos na temporada. E ele foi excluído da lista de inscritos para que Galeno, atacante brasileiro, comprado do Porto na semana passada por 50 milhões de euros, pudesse ser inscrito. Essa é uma decisão, para mim, muito clara, que reforça a ideia do Al Ahly de negociar Roberto Firmino. Curiosidade é que ao longo da semana, o André Hernan, jornalista que cobre o futebol, já havia garantido que o Firmino ficaria na Arábia Saudita pelo menos até a metade do ano. Com essa novidade, estou para dizer para vocês que o Al Ahly coloca o Roberto Firmino para fora em busca de clubes interessados. E também está muito claro para mim que o Al Ahly não vai dificultar a saída do atleta, cujo salário gira na casa dos 10 milhões de reais e só se encerra em junho de 2026. Firmino ganha 10 milhões de reais por mês, tá? Se você é corintiano e não entendeu o real motivo dessa vestimenta de Augusto Melo, fica aí que vou te explicar. Na última semana, o ex-presidente Mário Gobi teve suas falas vazadas em uma reunião com o CORE. Em suas palavras, Gobi disse: "Está cheio de bandido frequentando o clube. É chinelo havaiana, um baixo nível", criticando a gestão de Augusto Melo. O presidente e os sócios do clube protestaram indo ao clube de chinelo. Após a repercussão negativa, Mário Gobi veio a público dizendo que escolheu mal os termos utilizados e enfatizou que a diversidade é uma das virtudes do clube. Rodrigo Garro e Memphis falaram em público sobre a polêmica da troca de numeração das camisetas. O argentino não escondeu que se incomodou com a troca, dizendo que achou estranho a pedida do holandês, mas após conversas com o mesmo, aceitou de boa. Memphis afastou a polêmica e explicou que a camisa 10 era um pedido dele antes mesmo de chegar ao Brasil e que a conexão dele com o argentino é maior que qualquer numeração de camiseta. Com a vitória de ontem, o Corinthians é o primeiro time do campeonato garantido na próxima fase da competição e agora pode focar na estreia da Libertadores, que acontecerá na semana que vem. Se sentiu valorizado, apesar de tudo, apesar dele não ter gostado, e acho que isso torna o Garro gigante. Ele foi sincero e ao mesmo tempo ele bateu no peito e disse: tá bom, se é importante pro clube, bora. O clube é mais importante do que qualquer número, do que qualquer jogador. Ele foi foda. Falar pra vocês, o Garro foi pica. Porque ele foi lá, pegou a 8, gostou da homenagem, entendeu o carinho, entendeu o que precisava ser feito e disse: tá bom, beleza, vamos em frente, o que importa é o Corinthians. Qualquer outro jogador ficaria abalado, preocupado, beiçudo.
O Garro não é desses, cara. É impressionante. Ele tá ganhando um status muito maior pelas atitudes dele também. E aí, por conta disso, o Corinthians separou nesse jogo do São Bernardo as novas numerações. O Corinthians rendeu as homenagens para Garro Laúcho contra o São Bernardo. A reestreia dele na temporada. A 10 pro Memphis, ela ficou para outro momento. Hora de falar sobre o novo patrocínio do Corinthians. O Timão oficializou o acordo com a Viva Sorte. Essa empresa de capitalização vai estampar sua marca nos ombros do uniforme corintiano. Vai haver também o lançamento de um produto destinado apenas ao torcedor alvinegro. Vai se tratar do Viva Timão. Importante contar que essa logomarca vai estar no uniforme do time profissional, além do Sub-17 e no Sub-20, apenas do futebol masculino. A Viva Sorte não quis revelar valores, mas assegura que trata-se do maior contrato que ela já fechou entre todos os clubes com quem ela tem acordo. E a Viva Sorte tem cada vez mais participação em clubes paulistas e também brasileiros. Estou atrás dos valores e qualquer novidade conto para vocês. Combinado? Só para completar o noticiário alvinegro, Ramon Dias completa nessa segunda-feira 7 meses à frente do Corinthians. São 42 jogos com 23 vitórias, 10 empates e 9 derrotas, 63% de aproveitamento dos pontos. Já Memphis Depay deve estrear com a camisa 10 do Timão na próxima quarta-feira contra o Santos na Neoquímica Arena, com direito a ações antes da bola rolar. Rodrigo Garro não gostou da troca de número no Corinthians e está decepcionado. O meia Rodrigo Garro admitiu não ter gostado de perder a camisa 10 do Corinthians para o atacante Memphis Depay, mas reforçou o respeito pela decisão do clube e tentou minimizar qualquer polêmica sobre o assunto. Em entrevista após a vitória por 2-0 sobre o São Bernardo, que marcou a estreia de Garro nesta temporada, o meia comentou a troca da numeração. Por força de contrato, Memphis assumiu a camisa 10 e o Corinthians entregou a 8 para o argentino. Rodrigo Garro disse o seguinte: se o clube vê algum tipo de benefício e achou que era o ideal neste momento, a mim cabe respeitar. Como já repeti aqui, não foi uma situação que me agradou, porque estaria mentindo e eu não gosto de mentir, declarou Garro. Já a estreia de Memphis com a camisa 10 acontecerá nesta quarta-feira, quando o Timão faz clássico contra o Santos na Neoquímica Arena. E você acha que a troca de número de Rodrigo Garro foi justa? Eu só queria entender um negócio, por que toda hora se fala tanto de crime organizado no Corinthians? Da onde surgiu isso? Isso que eu também queria entender, Benjo. Eu estou há 40 e poucos anos no Corinthians, quase 45 anos no Corinthians, nunca teve isso no Corinthians. Aliás, sim, da gestão passada existiu aí algumas falas, um depoimento. Quer dizer, não é na nossa gestão. Se há alguma coisa nesse sentido, tem que se investigar do passado. Quanto a nós, estamos limpos, e aí acabou de ter uma declaração do próprio promotor que investiga esses casos, e ele mesmo declarou que hoje no Corinthians não tem nenhum tipo de crime organizado. Fico triste pela fala dessas pessoas que já passaram pela diretoria do Corinthians, que é o que eu digo, estão numa abstinência do poder tremendo, que querem, de qualquer forma, manchar a imagem do Corinthians. Eles não estão prejudicando o Augusto Melo, eles estão prejudicando o Corinthians, a instituição no qual a gente está trazendo grandes receitas, montando o elenco, pagando dívida. O Corinthians hoje entra nos trilhos, a gente entrou hoje num regime centralizado, estamos equacionando a nossa despesa. Hoje, nossos credores sabem o dia, quando e de que forma vão receber, sendo que antes eu mesmo recebia várias ligações, nunca mais vou receber do Corinthians. Poxa, a gente está fazendo um trabalho honesto, sério, estamos profissionalizando o Corinthians, todos os departamentos. Hoje existem departamentos dentro do clube que são sustentáveis. Enfim, o Corinthians está começando uma nova etapa, está sendo passado a limpo. Talvez isso esteja incomodando alguém mesmo. Ó, estão vendo as imagens aí? Isso é uma reunião de conselho do Corinthians, olha lá. Dedo na cara, um xingando o outro. Isso é uma reunião de conselho em quase todos os clubes, né? Mas aí é pior, Mauro, porque aí foi uma situação no qual é bem legal explicar esse processo do impeachment, mesmo porque quando surgiu essa denúncia, primeiro, não existiam os conselheiros que me pediram impeachment, o processo de impeachment. Existiu umas assinaturas, e isso tem provas, todo mundo está retirando inclusive isso, existiu assinaturas para reuniões de chapas, existiu assinatura para esclarecimento desse processo. De repente usaram todas essas assinaturas para provocar o impeachment. Olha a maldade onde está nisso. E aí, dentro desse processo,
o conselho automaticamente ele coloca para o Conselho de Ética, que é o órgão competente que julga esses casos. E, de repente, o próprio Conselho de Ética, unânime, julgou que não existia embasamento, não existia legitimidade, mesmo porque existe um processo aqui fora, né, policial, que deveria primeiro esperar o término do processo para depois ser julgado lá dentro. Ao contrário, isso aí teria que ser julgado lá dentro primeiro. Se existisse algum crime, aí sim ia para a esfera civil, né? Mas, ao contrário, eles jogaram para fora primeiro. Aliás, eu que pedi para jogar, tá? Bom deixar bem claro. Porque quando eu recebi a faca no pescoço do meu segundo vice e de algumas pessoas que, olha, existe batom na cueca, existe uma coisa que aconteceu aqui, e eu explicava, mas como é que você sabe disso se a gente não sabe? Não, ó, você tem que mandar 2 pessoas embora, porque senão vai explodir na imprensa. Eu falei, poxa, que legal. Então explode na imprensa, vai para a polícia. Se você tem alguma prova concreta, que você tem aí um documento que eu não sei como que você conseguiu esses documentos, vá para a polícia, então. Explode na imprensa. Ó, tem um grande jornalista que vai explodir na imprensa. E eu dizia, isso foram 3 vezes com várias testemunhas, Benja. Vai para a imprensa, vai para a polícia, se alguém dever alguma coisa, que paga. Quer dizer, a gente sempre fez um trabalho muito limpo no Corinthians, buscando grandes receitas, trouxe mais de 1 bilhão e 800 milhões de receita para o Corinthians. Hoje a nossa camisa está beirando a 200 milhões, peguei uma camisa com 70 milhões, vai passar de 200 milhões agora, falta 2 propriedades que nós estamos em conversa. Nunca teve um problema, por que teve nessa? Aliás, o presidente do conselho foi num programa que você apresenta e disse que eu trouxe esse motivo de impeachment pelo prejuízo que eu trouxe ao Corinthians. Poxa, com todo esse problema, a Vaidbet ainda pagou 80 milhões, existe uma multa ainda de 30 milhões que tem que esperar o processo para ver o que vai acontecer. E logo em seguida também já trouxe um outro patrocínio de 103 milhões, ou seja, o Corinthians nesse ano faturou o que nunca na história ele faturou e não teve prejuízo nenhum. Prejuízo sim, teve com uma Tausa que usou a imagem do Corinthians vários tempos, não pagou R$1, só trouxe prejuízo. Teve um jogador, que é o Ramírez, se eu não me engano, que trouxeram de graça, tem que pagar 43 milhões que está sobrando para mim. Com o maior prazer vou pagar, com certeza. Teve também outros prejuízos, o Carlos Miguel, que abaixaram um contrato de 50 milhões de euros para 4 milhões de euros eu assumindo. Quer dizer, isso não é prejuízo, no qual o presidente do conselho também era conselheiro na época, não cobrou situação, não cobrou nada. Teve o próprio ex-presidente André Santos que teve essa conta reprovada, que era também para ser expulso do Corinthians, a ética segurou. Quer dizer, a ética só está funcionando comigo. Reuniões do conselho na gestão passada existiam a cada 4, 5, 6 meses. Hoje está existindo a cada mês. Tudo isso é uma pressão. Começamos o ano, terminamos o ano, no qual ele também fala no seu programa que, como é que ele disse? Pô, tem tanta coisa que eu acabo esquecendo. Ele fala que Você está falando do Romeu Tuma. Do Romeu Tuma. Ele fala no seu programa tanta mentira que é absurda, cara. Chega a dar nojo. O Mano, inclusive, quero parabenizar, que foi muito cirúrgico em tudo que ele falou, é a pura verdade. O que esse cara falou no seu programa é pura mentira. Ele fala de cumprir o estatuto. Se for para cumprir o estatuto, hoje ele tem que ser expulso do Corinthians. Porque tem mais de 9 itens. Aí ele leva a votação do sim, que seria o sim, para dar sequência no processo de impeachment, para depois os conselheiros votar. Ele fica 1 hora me acusando, sem direito à resposta, 1 hora ele fica acusando. Batendo o tempo todo. Na hora que tem que ser a fala do presidente da ética, o porquê que ele pediu a suspensão, depois o meu advogado e depois a minha defesa. Ele simplesmente fica 1 hora acusando, coisa que ele não pode fazer, ele é um mediador, ele é presidente do conselho, ele tem que ser totalmente imparcial. Ele foi parcial, a coisa está muito pessoal nesse sentido, e a gente sabe porquê, eu vou explicar o porquê. E ali automaticamente, depois de 1 hora, ele pega o celular, levanta e fala assim: se alguém é a favor do sim, fica sentado, quem for a favor do não, fica de pé e filma, aprovado. Não dá 2 segundos. Aí causou esse tumulto, foi todos os conselheiros para cima dele. Na hora ele se sente acuado, fica um pouco com medo ou preocupado, aí ele vai promover as cédulas, tem que se fazer as cédulas ali. Ele colocou nós num salão, num ginásio onde não tinha ar-condicionado. Muitos conselheiros, que você sabe, os vitalícios são todos acima de 70, 80 anos, pessoas que foram lá com o balão de oxigênio que eles levaram. Essas pessoas passaram mal. Conselheiros até que iriam me apoiar foram embora porque começou a ter problema com pressão. Enfim, olha a situação que ele colocou os conselheiros e a votação. Ele trancou, literalmente ele trancou, botou policiamento em todos os portões. Ele alega que eu a recusei. Poxa, eu poderia muito bem recusar o policiamento, porque ali é uma propriedade particular. Ao contrário, eu fui o primeiro, junto com o promotor público, a liberar a entrada do policiamento para dar toda a segurança para os sócios e para os próprios conselheiros. Enfim, ele acusa um monte de situação no qual ele mente. Então, se tem alguém que tem que cumprir o estatuto agora, ele tem que ser expulso do Corinthians, não só ele, como o Mário Gobi, pelas falas infelizes.